Um prédio de 3 andares tem cerca de 10 metros de altura, ou seja, 6 vezes maior que você. Na direção oposta, você pode encontrar criaturas 6 vezes menores que você, como um esquilo fofo que mede 27 centímetros. Então, em relação a você, o prédio é do mesmo tamanho que você em relação ao esquilo. Você está no meio, isso é fácil de entender. Na verdade, você é o centro do universo. Venha conosco em uma jornada fantástica, onde exploramos o pequeno e o gigantesco e descobrimos a verdade. O Airbus A320 tem 37 metros de comprimento. O beija-flor vermelho amarronzado tem cerca de 7 centímetros. Ambos, alados, são 23 vezes maiores ou menores que você. E ambos voam distâncias intercontinentais. O pequeno pássaro migra entre o Alasca e o México. Se o tamanho do beija-flor fosse o mesmo do avião, ele contornaria a Terra 85 vezes por ano. A Dinoponera, a maior espécie de formiga do mundo, é aproximadamente 55 vezes menor que você. Suas pequenas colônias têm cerca de 100 indivíduos, mas não têm rainha. Em vez disso, eles lutam cruelmente por status no formigueiro, que pode ter até 1,2 metros de profundidade. Se os humanos vivessem como Dinoponera, construiríamos torres com mais de 25 andares, cheias de escritórios, e lutaríamos cruelmente para aumentar nosso status. Mas, espere! O inseto mais mortal e irritante do mundo é o mosquito, que é 235 vezes menor que você, enquanto o Empire State Building é aproximadamente esse tamanho maior que você, na outra direção. É difícil imaginar como uma criatura tão pequena pode causar tanto problema para algo tão maior. E agora vamos roçar os limites da capacidade sensorial humana, como os grãos de areia ásperos, que têm cerca de 3 milímetros, ou seja, 550 vezes menores que você. Você pode sentir sua forma e superfície áspera entre seus dedos, e se concentrar, pode vê-los individualmente. Misturados ao concreto, eles podem suportar até os edifícios mais altos já construídos, como o Burj Khalifa, que tem 550 vezes o seu tamanho. Se você fosse tão alto, as pessoas pareceriam tão pequenas para você quanto os grãos de areia em suas mãos. Qualquer coisa menor ou maior do que isso já é difícil de compreender. Uma cidade de tamanho médio, como Lisboa, é cerca de 6.000 vezes maior que você, com redes de autoestradas, estradas e vielas atravessando-a. Na direção oposta, cerca de 6.000 vezes menores que você estão os seus pequenos capilares, que se entrelaçam por todo o seu corpo. Na verdade, você está no meio da rede de seus capilares e de uma rede semelhante a uma cidade como Lisboa. Se você considerar uma cidade como um organismo vivo, encontrará cada vez mais semelhanças. Uma viela é para uma pequena cidade o que um pequeno capilar de 0,1 milímetro de largura é para você. Seus menores capilares são para você o que os canos que transportam água para as casas são para Lisboa. E se aprofundarmos mais, chegaremos a um nível 100.000 vezes menor que você, onde encontramos uma célula de pele típica, com cerca de 30 micrômetros de diâmetro. Um neutrófilo é a metade disso, e um glóbulo vermelho tem apenas 7 micrômetros de tamanho. Eles são tão pequenos para você quanto você é em relação à área urbana completa de Tóquio, a maior área urbana do mundo, que se estende por mais de 160 quilômetros. Você é tão incrivelmente grande, cheio de muitas partes complexas, muitos elementos em movimento. Ou talvez você seja apenas uma célula na superestrutura da civilização humana? Talvez seja ambos ao mesmo tempo? Agora estamos indo em uma escala cada vez maior. A Alemanha tem cerca de 875 quilômetros de comprimento no sentido noroeste e é o quarto maior exportador agrícola do mundo. Os risóbios são bactérias que fixam nitrogênio e têm 3 micrômetros de tamanho, sem as quais esse tipo de produção agrícola seria impossível. Assim, um país e uma bactéria dependem um do outro, e você está no meio, cerca de 550.000 vezes maior e menor que ambos. Com cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro, é 7,7 milhões de vezes maior que você. Na outra extremidade da escala, encontramos o Corynebacterium, que tem apenas 0,3 micrômetros de diâmetro e vive em sua pele e olhos, junto com outros 100 bilhões de bactérias. Mais de 10 vezes mais do que o número de pessoas na Terra. Novamente, você está no centro, no meio de algo tão imenso que nossa civilização apenas roça a superfície.
é algo tão pequeno e significativo que você nem percebe quando entra em contato com você. Com isso em mente, você se sente pequeno ou grande? Nesse ponto, sua mente já está se esgotando. Netuno é 4 vezes maior que a Terra. Um gigante gasoso frio e azul de 49.500 quilômetros de largura. Mas o maior planeta é Júpiter, com 140.000 quilômetros de diâmetro. Uma vastidão imensa, coberta por ventos terríveis. Se você colocasse a Terra inteira nessa vastidão, ela desapareceria sem deixar vestígios. Na outra ponta, encontramos o vírus mortal do Nilo Ocidental, com 50 nanômetros de diâmetro. Um passo adiante, encontramos as proteínas spike do coronavírus, que abrem as células para a carga de RNA. Elas são tão pequenas para você quanto você é para Júpiter. Você está no meio do mundo dos planetas gigantes e dos vírus. São coisas tão pequenas, quão letais elas são. Pense nisso. Um vírus minúsculo que assume o controle e mata as células pulmonares que são até 500 vezes maiores que ele. Tudo com a ajuda de uma pequena arma de proteína. É como se você tentasse matar um gigante do tamanho do Burj Khalifa com um parafuso. Mas o verdadeiro senhor do sistema solar é o Sol, 10 vezes maior que Júpiter, 1 bilhão de vezes maior que você, controla todos os planetas e é a fonte de energia que sustenta a vida. 1 bilhão de vezes menor que você, o senhor de seu corpo é claramente o seu DNA, que contém todas as informações que possibilitam sua vida. Você está exatamente no meio desses fatores que mantêm tudo vivo. Além disso, não há muito sentido em coisas maiores do que isso. 1 bilhão já é demais de qualquer maneira. Mas agora, parece que tudo se resume a muitos. O buraco negro supermaciço no centro de nossa galáxia, Sagitário A, é 14,5 bilhões de vezes maior que você. Um átomo de hidrogênio é 15,5 bilhões de vezes menor que você. Ok, mas ainda não chegamos ao fim, embora não seja impossível ter pelo menos uma ideia dessas escalas. O sistema solar é 22 trilhões de vezes maior que você. Na outra extremidade, encontramos os neutrinos de baixa energia, cujo comprimento de onda é gerado pelas reações de fusão no Sol. Cerca de 100 trilhões desses passam por você a cada segundo como fantasmas, 1 trilhão de vezes menores que você, e nunca colidem com as partículas em você. Se você passasse em linha reta pelo sistema solar, provavelmente não encontraria nada pelo caminho. As coisas estão ficando realmente estranhas agora. No núcleo de um átomo de hidrogênio, um único próton é quase exatamente 1 quadrilhão de vezes menor que você. Se o próton fosse do tamanho de você, os átomos de hidrogênio seriam 12 vezes mais altos que o Everest. No outro extremo, algo que divide a mente humana: a infinitude do espaço. Simplesmente não temos referências para essas distâncias. O Sol mais próximo, Alpha Centauri, está a 1 quadrilhão de vezes a distância do próton de Palancinta, mas a 24 quadrilhões de vezes essa distância. O espaço é tão vasto que é irritante, e podemos continuar assim. São 1 quintilhão de vezes menores que você, o mundo dos quarks. O próton não é apenas uma pequena esfera, mas apenas uma pequena ondulação na superfície do oceano de quarks. A cada momento, incontáveis quarks ganham vida, juntamente com suas antipartículas inimigas, antes de travarem batalhas furiosas e se aniquilarem em um instante. Quanto exatamente? Isso é impossível de dizer, pois quanto mais os buscamos, mais quarks encontramos. Já simplificamos tanto isso que quase se tornou uma mentira. Não importa como apresentemos isso, está errado. O que exatamente é um quark e como ele se parece para a mente humana? Ninguém sabe a resposta para isso. Enquanto você olha para isso perplexo, vamos olhar para cima. O oceano de quarks em um próton, a única célula em seu corpo. Um único átomo é tão pequeno para você quanto você é para uma esfera de 174 anos-luz de diâmetro que contém 16 mil estrelas. E isso é apenas um grão de poeira em comparação com a nossa galáxia. A Via Láctea é cerca de 1 sextilhão de vezes maior que você. Na direção oposta, encontramos partículas que são 1 sextilhão de vezes menores que você, como os neutrinos de alta energia, cujo comprimento de onda é gerado por colisões de raios cósmicos com nossa atmosfera. Estamos quase chegando ao final. O universo observável tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, cerca de 1 trilhão de trilhões de trilhões de comprimentos humanos. Mas mesmo assim é finito.
é apenas 465 mil. Vezes o comprimento da Via Láctea de ponta a ponta. Se você fosse do tamanho da nossa galáxia, o universo observável teria apenas a largura de um dia de viagem de carro. No outro extremo da escala, encontramos a menor partícula já detectada, um próton que está tão próximo da velocidade da luz que se achatou como uma panqueca. É tão pequeno para você quanto o universo observável é grande. Chegamos ao limite do que podemos provar. Você realmente está no centro de tudo? A menor distância física teoricamente possível é o comprimento de Planck, 1 milhão de vezes menor que a panqueca do próton. Mas não sabemos se isso é real, apenas sabemos que nossas teorias sobre o universo falham aqui. Por outro lado, o universo pode ser muito maior que a pequenez do comprimento de Planck? Na verdade, o universo pode ser muito maior que isso, mas nunca saberemos. Voltemos e examinemos as escalas novamente. Elas escondem inúmeras coisas grandes e pequenas. Parece que o universo está do tamanho certo, com você no centro. Obrigado por assistir. Compartilhar este conteúdo pode inspirar outros a explorar o vasto e incrível universo conosco. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela.